Amigos, sejam novamente bem-vindos ao Epic Quest. Eu sou o Delfim Fernandes e serei o seu guia nessa quest de hoje. Seguindo a sugestão do Rafael Moraes, hoje vamos ver como são feitas as medidas na fronteira do Império. O jogo usa algumas medidas de distância bem abstratas, mas um tanto intuitivas, para facilitar os jogadores o entendimento dessa distância e não se preocupar muito com o grid, a área de batalha, que nem alguns outros jogos fazem, como o D&D. Nós temos a distância engajado, distância curta, distância média, distância longa e distância extrema. Mas nós vamos vê-las passo a passo durante o vídeo. Começando pela distância de engajado. Essa distância mostra que dois personagens vão estar em distância próxima o suficiente para trocar golpes. E eles também conseguem conversar em voz baixa sem que ninguém os ouça. Isso tudo dentro da distância de engajado. Então, apenas nessa distância, o seu personagem consegue usar a perícia briga e combate próximo. A dificuldade para atingir um personagem usando essas duas perícias é de apenas 2 dados roxos. Mas isso não significa que você não pode usar armas de combate à distância, como blasters. Você também pode, não se preocupe. Se você estiver usando a perícia combate à distância leve, você também vai atacar usando 2 dados de dificuldade. E se você estiver usando a perícia de combate à distância pesado, você vai ter 3 dados roxos de dificuldade. Já com a perícia artilharia, não é possível fazer nenhum ataque nessa distância, já que as armas são muito grandes, então é provável que o personagem que você esteja atacando esteja do lado do cano ao invés de na frente dele. Essa também é a distância apropriada para você interagir com algum item no chão ou algum terminal. Então, vamos dizer que você está numa sala, acabou de entrar na sala e quer interagir com aquele terminal de computador. Bom, você tem que gastar um movimento para sair da distância curta e engajar aquele terminal. Parece meio complicado, mas conforme você vai jogando, fica bem intuitivo e bem fácil de fazer essas ações. E é claro, você não precisa se preocupar com isso no dia a dia. Esse gasto de ações de movimento, isso é feito apenas durante o combate. Como a ação é muito frenética, o combate precisa ser quebrado nessas etapas. Então, se você precisar sair da distância curta e engajar algum objeto ou alguma criatura, você vai gastar uma manobra. Se você quiser desengajar dessa criatura, simplesmente sair da distância engajado para a distância curta, você vai também gastar uma manobra e não funciona igual no D&D, você não tem nenhuma penalidade para fazer esse tipo de coisa. Você só vai gastar aquela manobra e vai sair da distância engajado para a distância curta, sem tomar nenhum ataque de oportunidade, nem nada do tipo. É muito mais simples. Se por acaso o personagem que você desengajou tentar te perseguir e engajar você de novo, você novamente vai precisar gastar mais uma manobra para desengajar desse personagem, ok? As outras faixas de alcance são bem mais simples. O alcance curto tem um raio de aproximadamente 3 metros do seu personagem. Qualquer ambiente fechado, como uma sala, uma sala de controle, uma sala de segurança, tudo ali vai estar no alcance curto. E é a partir dessa distância, desse alcance curto, que você não consegue mais trocar golpes com o seu oponente. Seja ele soco, seja ele chute, combate com armas de combate corpo a corpo, ou resumindo, a perícia briga e a perícia combate próximo. Ainda assim, essa distância é próxima o suficiente para que as pessoas possam conversar normalmente. E é a partir desse alcance que as armas de combate à distância começam a valer. Se você atacar usando a perícia combate à distância leve, ou pesado, ou artilharia, você vai ter apenas um dado de dificuldade para acertar o seu alvo. Para você deixar o alcance curto e passar para o alcance médio, você vai gastar novamente somente uma manobra. O alcance médio normalmente é o máximo que os seus personagens vão encontrar num lugar fechado, um galpão, em alguma instalação militar. Esse alcance pode se estender por algumas dezenas de metros, eu diria uns 25 metros ou 30. E dentro desse alcance, ainda é possível que 2 pessoas conversem falando em voz alta, sem muitos problemas. Ataques feitos com as perícias combate à distância leve, pesado e artilharia vão ter 2 dados de dificuldade para acertar os seus alvos. Se o personagem quiser se deslocar da distância média para a distância longa, ou seja, se afastar ainda mais do seu alvo, ele vai precisar gastar 2 manobras para isso. Lembrando que independente de como seu personagem vá conseguir, ele só pode executar apenas 2 manobras no turno dele. E o jogo não permite que você faça uma manobra em um turno e outra manobra em outro turno para deixar essa distância. Vamos dizer, no turno 1 você gasta uma manobra e quer chegar à distância meio longo. Não pode. Você tem que gastar 2 manobras para deixar essa distância.
O alcance longo é mais usado para campos abertos. Enquanto o alcance médio cobre até os 30 metros, mais ou menos, o alcance longo vai cobrir dos 30 até 80 metros de distância do seu alvo. Lembrando, isso é só a minha estimativa. Dois personagens ainda vão conseguir se comunicar gritando um com o outro, e ataques feitos com as perícias combate à distância leve, pesado e artilharia terão 3 dados de dificuldade para acertar o seu alvo. Para você continuar se afastando e da distância longa para a distância extrema, você novamente vai gastar 2 manobras. A distância extrema é o campo dos atiradores de elite, já que pouquíssimas armas vão conseguir acertar alguma coisa dessa distância. Dessa distância não é possível que 2 pessoas se comuniquem, falando, gritando, apenas usando alguns sinais e olhe lá. E os ataques feitos com as perícias combate à distância leve, pesado e artilharia vão ter 4 dados de dificuldade para acertar o seu alvo. Algo muito importante que eu deixei só para o final é que o alcance que está na descrição de cada uma das armas do jogo, ele é o alcance máximo que essa arma pode acertar. Não importa se você está no alcance extremo e tem 4 dados para acertar, a sua pistola blaster não vai acertar nada desse alcance. Para tentar acertar alguma coisa que esteja além do alcance da sua arma, só recorrendo a algum tipo de talento, como o tiro de sniper, por exemplo. Bom, eu espero que a explicação tenha sido boa, que muitas dúvidas de vocês tenham sumido, e o que eu mais gostei desse sistema de faixas de alcance é que você pode adaptar esse sistema para qualquer outro sistema de RPG que você jogue e não goste de como a distância é tratada nesse sistema. Vamos dizer, se você joga Dungeons & Dragons e não gosta de jogar com o grid, seria uma ideia excelente adaptar esse sistema para o Dungeons & Dragons, ou qualquer outro sistema à sua escolha. Ok? Então, nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal e de avisar aos amigos que tem um conteúdo novo de RPG na internet. Críticas, dúvidas ou sugestões podem ser enviadas para epicquestbr@gmail.com ou pelo perfil do Facebook. O Epic Quest faz parte do Panela RPG, um portal de conteúdo RPGístico com vídeos, tirinhas e podcasts.